Boa noite, bem-vindos. Quem está chegando? Vamos aguardar só um minutinho, a nossa convidada. Tarsila está chegando aí. Só um instantinho aqui. Oi. Olá, tudo bom? Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bem? Tá Boa me ouvindo bem? noite, Ana. Estou ouvindo bem e estou te vendo também, que às vezes acontecem uns problemas aqui no Instagram que a gente não consegue ver outra pessoa, né? Não, Que acho bom. que acho que assim fica melhor para você me É ver. isso aí. Tudo Que bom, bom, Tarsila. Seja muito bem-vinda. querida? Bem-vindos aí quem já está presente. Boa noite. Essa live vai ficar gravada depois. E para quem quiser assistir novamente ou mais tarde. Enfim, deixa eu me apresentar aqui, fazer as devidas apresentações, né? Eu sou Fernanda Ornelas, eu sou terapeuta, naturopata, trabalho com as práticas integrativas, complementares também. Sou criadora da Holistia, Saúde Integral e Complementar, vim do mundo corporativo, sempre me tratei com práticas integrativas, foram 30 anos me cuidando e resolvi depois seguir o meu propósito, que é a área da saúde, nas integrativas, né? E estou Bom, aqui representando como membro colaboradora do NUSP, que é o nosso Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, né? A Ana Monteiro já está aqui presente, outros colegas logo vão estar presentes aqui também. E esse nosso núcleo de saúde, ele foi criado com o objetivo, um dos objetivos é levar as práticas integrativas complementares para para o mundo, né? Literalmente para o mundo, para as pessoas conhecerem, desmistificarem, né? E mostrarmos também, através das práticas integrativas, que sim, existe ciência, né? Não existe uma única a ciência dali, né? Daquela comprovação do ensaio clínico, né? Existem outras formas também e todas podem conviver muito bem, obrigada, né? sim, Então, o nosso tema aqui hoje é saúde e espiritualidade. E eu trouxe aqui hoje, então, a nossa querida Tarsila Domene. Tarsila, eu vou querer que você se apresente, tem muita coisa boa para falar para você, que vai demorar muito tempo para eu falar. Então, eu vou deixar você como nossa convidada para você se apresentar aqui para as pessoas. tá certo, Fê. Obrigada do convite, né? Obrigada aí em nome da NUSP também. E assim, né? Eu gosto muito de trabalhar para esse novo olhar, né? Um novo olhar que a gente tem que ter para o mundo. Mas Tarsila, de onde você trouxe isso na sua história? Bom, eu costumo dizer que, primeiro de tudo, eu sou um ser humano preocupado com como esse planeta vai conseguir coexistir nesse processo todo, né? Profissionalmente, né? Então, assim, para além de ser humano, pessoa com esse olhar, mãe, né? Esposa e tudo mais, como profissional, eu tenho como formação base o curso de farmácia bioquímica, né? Então, assim, sou farmacêutica, que passou uma vida voltada para esse processo do olhar, de juntar essa ciência com aquilo que é uma grande paixão do meu coração, que é o trabalho da terapia floral. Né, que surgiu muito cedo na minha vida, na minha adolescência ainda, na época de estudante, né? E aí eu acabei trilhando uma carreira, também sou naturopata, farmacêutica clínica, fui fazendo pós, né? Então minha primeira pós foi em terapia floral, eu já tinha feito vários cursos de formação na ocasião e fui indo, né, buscando esse lado da espiritualidade também desde muito cedo, né? Sou teósofa também, estudei muita filosofia, estudei Bacana. sobre esse entendimento, né? Estudei muita psicologia, sobre esse entendimento do ser humano em seus muitos níveis, né? E eu acho que essa minha forma de olhar para o mundo, Feira, que foi me propiciando
fazer a pesquisa que eu fiz, ensinar as coisas que eu ensino hoje, né, nos cursos tanto de formação de terapeutas, como dos cursos de florais, como nos cursos de espiritualidade, eu caminho por esses lados Aham. todos, né, então, me propiciou acabar fazendo que essa pesquisa se tornasse um livro, vir mais alguns aí, né, com o passar dos anos, porque fazer essa ligação, né, Fernanda, entre o que é algo tão concreto e o que é algo mais sutil e como isso tudo se alinha para que a gente possa ter a saúde, né? Tem uma expertise que precisa ir para vários lados. A gente precisa entender um tanto do como é esse mundo material, o tanto como é a origem ou as muitas causas das doenças, né? E como que a Sim, gente pode hoje estar inserindo naquilo que já é inclusive politicamente correto, né? Porque a gente tem as PICs. Então, assim, o sim, mundo já vem vindo desde o movimento da ONU, né, compreendendo e trazendo essa consciência de que se a gente não tiver um olhar mais integrativo, a gente não vai alcançar a saúde, exato, né? exato. Eu faço essa costura. Então, Tarsila, qual é a sua formação? Minha formação é complexa, né? Então, assim, tenho pós em floral, em ortomolecular, em medicina chinesa, estudei medicina tibetana, espiritualidade, psicologia Uhum. transpersonal, homeopatia, muitas coisas, para que a gente pudesse Exato. fazer, né? Para que eu pudesse também trazer algumas propostas de modelo Sim, nesses 20, quase 30 anos já de trabalho nessa área de sim. pesquisa e nessa área prática, porque eu sou uma pessoa Uhum. clínica, né? Eu atendo desde sempre, então eu tento juntar todas essas teorias naquilo que é o Bacana, nosso dia a dia e cuida da saúde, bacana. ok? Exato. Quando a gente fala em holismo, né? Que você também menciona muito, né, nas suas palestras, né? Eu Uhum. conheci a Tarsila recentemente, foi um prazer muito grande, um encontro assim muito feliz, né? Nós estivemos juntas na Inflor, um encontro de terapeutas florais lá no Rio de Janeiro, promovido pela Rio Flor. E eu assisti a palestra da Tarsila, gostei tanto que eu resolvi convidá-la para estar aqui com a gente hoje, né? A Tarsila também ela dirige um sistema de florais Filhas de Gaia, né? Um sistema muito eficaz também, uma história muito bonita. E a Tarsila, você falou muito, né, Tarsila, sobre a sociedade doente. Nós estamos doentes, o ser humano está doente, né? E ele precisa ser visto de uma forma holística, por um todo, e não só parte por parte. A gente respeita muito a medicina convencional, ela é importante, mas ela não é a única, né, Tarsila? Queria que você falasse um pouquinho disso para a Falo sim, gente. Fer. Então, eu acho que assim, o ser hoje a guardiã, a produtora das essências florais Filhas de Gaia, né? Eu vejo como um fruto desse entendimento que eu fui construindo, dessa energia que eu fui juntando, né? Porque esse é um sistema que começou há 30 anos atrás, com Maria Grillo, né? E que Uhum. herdando essa continuidade desse trabalho, desse legado tão bonito com as flores brasileiras, né? A gente tem muitas essências florais de vários ecossistemas do Brasil. Mas eu compreendo que nada no mundo é por acaso, que a sincronicidade Uhum. que me levou para esse lugar é consequência de um trabalho interno e externo, que é isso que que eu ensino nos cursos e nas palestras, que a gente coloca como um novo paradigma da saúde, que é o holismo, que é o que, gente? Essa interconexão entre a mente e o espírito e como isso se dá. Porque uma coisa é eu ficar aqui filosofando e dizendo, olha que lindo, né? Dentro da terapia floral, o Dr. Bá preconiza que a gente alinhe personalidade e alma. E outra coisa é eu, como uma pesquisadora, estar compreendendo como isso acontece. Como que a gente pode intervir, compreender esse caminho de levar uma pessoa a ter saúde? Uhum. É por que as técnicas mais sutis de intervenção funcionam, né? Como que uma essência floral funciona de fato, sem ser só um movimento empírico de
administro e vejo que tem uma resposta. Tá, mas e como? Como que é esse processo todo, né? Então, a primeira coisa que a gente ensina é a gente quebrar esses paradigmas, compreendendo que a saúde não é, Fê, uma coisa só do corpo, né? Sim. Tem uma pessoa que está com Uhum. tão perturbada, está passando por um estresse muito grande na vida, ou está com uma perturbação mental, seja no nível mesmo de um transtorno mais sério, né? Ou hoje está na moda aí, né? De um processo neurodivergente, esse corpo não me refletir num processo desse. Como é que eu entendo essa ligação entre o corpo e a mente? Em Sim. muitos aspectos, né? E para daí eu poder entender como é que eu vou intervir, através também de técnicas que vão intervir em níveis diferentes desse organismo, Sim. né? Então, Sim. assim, existe uma construção desse saber que até, né, assim, me coloco à disposição de quem quiser também ter esse material da palestra que a gente está falando, pode Bacana, ver bacana. depois no meu Instagram e eu posso passar isso sem problema, né? Porque Uhum. existe uma construção de entendimento para que a gente chegue naquilo que está aqui, né, nesse livro que eu coloquei. Qual é o nome do livro, Tarsila, por É favor? como as conexões quânticas auxiliam na busca da saúde integral. É um livro que eu escrevi junto com o professor Ivan Guerrini, né, que é um mestre, Uhum. físico, que também pesquisou isso, né, comigo durante muitos anos, e a gente tem alguns modelos nesse livro. E dentro do holismo, não sei se vocês conseguem Sim. ver, né, Uhum. Tá, dá para ver, sim. é onde a gente chegaria no entendimento dos muitos sistemas que compõem o ser vivo, né, esses muitos níveis, não vou entrar nisso agora, mas é só para a gente ter uma compreensão que a gente precisa compreender que um ser vivo é composto de vários níveis e como isso se junta. Né? Eu acho que aí eu resumo um pouquinho desse Sim. holismo e de como a doença pode estar sendo causada, né, e ela é sempre multifatorial, por algo que não está tão visível assim no Exato. nível físico. Exato. Como dizia o Dr. Eduardo Bach, né, o criador do primeiro sistema floral lá nos anos 20, né, 100 anos atrás, mais ou menos, todo distúrbio físico tem uma causa emocional também, né? E o ser humano, ele se desconectou, né? Você fala muito sobre isso, né, dessa conexão da natureza a nós mesmos, né? A espiritualidade, ela está muito além da religiosidade, né? Às vezes as pessoas confundem isso, né? Mas a religiosidade é uma coisa que é muito boa também, né? Ótimo, para quem tem essa tônica, né? Esse olhar, né? Mas a espiritualidade é muito além, né? A espiritualidade, no meu ponto de vista, né, Cecília, eu vejo como assim, como uma nossa conexão com o eu superior, com a nossa energia. A gente não está vendo aqui, né, o oxigênio está aqui, a gente não está vendo. Sim. Nós temos energia, senão não estaríamos vivos, a nossa energia é vital, né? Então, como suprimir isso, né? E a gente vê hoje, né, conforme você também comentou na sua palestra, né, essa ciência pós-moderna, ela tem uma visão mais flexível, e a gente está vendo isso, né? Não tem como mais a medicina convencional negar a espiritualidade, né? Eu vejo ações aí muito concretas, né? Faculdades de medicina ensinando meditação, né? Eu acho fantástico isso lindo, né? Tem alguns experimentos muito interessantes, sabe? Aqui, inclusive, a gente coloca um experimento que é fantástico e foi pesquisado, inclusive, por uma pesquisadora brasileira, mas, enfim, numa universidade fora daqui, mas que vai comprovando essa interconexão entre os mundos e como quando a gente tem um processo, né, de coerência, de comunicação entre algo invisível com o nosso corpo, isso fica entrelaçado e uma coisa influencia a outra. Não tem Uhum. pesquisas, a gente pode até, se vocês tiverem interesse, eu posso vir especificamente, porque demora um pouquinho para explicar cada uma,
para a gente discutir um pouco isso, sabe? Eu acho que assim, se tiverem interesses, né, pessoas nessa área da saúde que querem entender um pouco como a ciência já alcançou isso, porque a gente pode ir pelos dois lados, né, Sim, Fê? A gente pode ir no lado das pessoas que já trabalham com a saúde e percebem isso de fato sim, e buscam como que a ciência explica, e a gente pode fazer o contrário, a gente pode buscar os cientistas que, buscando entender a física, ou seja, a explicação dos fenômenos que existem na natureza, uhum, chegam no mesmo lugar, né? exato, E esse encontro é algo muito maravilhoso. sim, Esse encontro faz com que a gente retorne a uma sabedoria antiga, aonde o cuidado, né, com a saúde, naquilo que hoje a gente chama de medicina, não estava separado da natureza, não estava separado da espiritualidade, porque uhum, nós somos um ser integral, né? A sim, gente é uma pessoa que tem um corpo físico, que tem uma emoção, que tem um processo relacional, que tem uma mente concreta, que tem uma mente superior e que tem exato. uma alma que veio para cá com um propósito, né? Sim, com certeza, com certeza. Você falou que tem muito, sim, existem vários estudos, né? Nós do NUSP, a gente tem bastante foco nesse aspecto, né? E a gente gosta realmente de sempre elucidar. Você teria algo, assim, muito simples que você poderia mencionar, assim, de uma forma breve aqui para a gente, algo assim que você tenha em mente, assim, algo que você possa trazer agora, ou de repente mais um motivo para você voltar e bater um outro papo com a gente. Não, eu acho que a gente pode sim. Agora, em termos de experimento, precisaria, por exemplo, esse experimento precisaria mostrar uma imagem, porque tem um Certo, aparato de luzes, que entendi. existe uma interconexão entre aquele fóton de luz. Porque, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de física, estudei muita física quântica, Que né? lindo. Dei Uhum. muita. O meu trabalho de conclusão da faculdade, lá em 90 e alguma coisa, já foi as bases científicas da terapia floral. Então, eu Que estudei muito bacana. esse processo, né, de como que existe um modelo que a equação de Einstein resume, né, que é mc ao quadrado, é um processo Uhum. derivado dessa equação, que Sim, fala que coloca igualdade, energia de um lado e matéria do outro. Vamos pegar os sim. conceitos, né? A Uhum. equação ela é mais complexa, ela tem uma parte que a gente desconsidera, porque no mundo humano as velocidades que a gente alcança estão muito distantes da velocidade da luz. Sim, Mas quando a gente começa a adentrar no mundo, né, da ciência e fazer esse entendimento e compreender o que significa essa relatividade, porque eu não estou nem falando de física quântica, estou falando da sim, relatividade, da velocidade da luz e do conceito de um mundo paralelo que acontece para além da velocidade da luz, aonde eu não tenho uma matéria, mas eu tenho aquela energia toda condensada na matéria se manifestando de alguma forma, sim. né? E a gente considera isso nessa forma de compreender essa equação como um universo espaço-tempo negativo, que é invertido ao nosso. Então, tem muitas coisas, né? Como Uhum. eu passei uma vida estudando sobre isso, assim, tenho Sim. bastante coisas que eu poderia contribuir. Uhum. Mas Que qual bom. que é a ideia, o conceito disso? Que dentro da própria ciência existe pontos que a gente costuma chamar de transição, ou existem espaços ainda não experimentáveis com os nossos equipamentos ou com a nossa capacidade de enxergar, né, mesmo com ainda Uhum. equipamentos, que hoje, né, no movimento pós-moderno, já está mais fácil de compreender que realmente isso nos influencia. Como exatamente desenhar isso e como inserir isso naquilo que eu chamo que é o paradigma, é que é o grande Sim. X. Porque não Pois é. faltam pesquisas, Sim. falta a gente conseguir mudar a lógica, né? A nossa epistemologia do processo, do que está na base, por exemplo, da medicina, é que não mudou. Não, não é por falta de Sim. experimento. Isso precisa Pois ficar é. muito claro, Não é? sabe? É A gente verdade. confunde, por exemplo, isso que eu estou dizendo, dessa proposta, desse universo não material, que
tem uma quantidade imensa de energia que funciona em analogia ao nosso universo, isso é muito antigo. Eu escrevi sim, sobre isso em 98, né? Naquela época eu estava pesquisando sobre isso. Hoje a gente sabe muito mais sobre essa questão da consciência interferindo no mundo material. Tá, mas não é uma interferência direta, assim, se eu pensar positivo, se eu pensar que eu vou ganhar um carro novo amanhã, eu vou ganhar um carro novo. não é assim que Nós funciona. temos leis, Sim, né? Leis universais, sim, leis físicas, leis em todos esses pois é. níveis. Então, assim, não dá pra gente ser superficial, Sim, né? A gente sim, precisa realmente compreender. E se eu falo de saúde mais exato. ainda, né, Fê? Porque aí eu tenho a questão de muitos fatores. Eu Sim, tenho genética? Eu tenho genética. Eu tenho como eu penso, eu tenho a epigenética, eu tenho a epigenética. Eu sim, tenho a capacidade de mudar a frequência do meu corpo através da meditação, através das essências florais, através de sim. um reiki, eu tenho. Então, assim, eu tenho muitas ferramentas. Hoje a gente sabe na ciência, ecopsicologia, pesquisando banho de floresta, que pra gente que tá dentro do floral é tão óbvio, né? É isso que a gente Pois faz é, para né, as Tarsila? pessoas, É, né? essa experiência de banho de floresta eu vivo anualmente. Eu sou voluntária no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, e todo ano nós fazemos no IPQZEM, a gente faz o banho de floresta. Nós fizemos agora dia 1º de novembro. É um trabalho, mas é uma recompensa, porque assim, os pacientes, os funcionários e quem chega lá, eles adoram, né? A gente cria todo o ambiente, a gente vai em busca de plantas, doação, a gente coloca o filme ali, né? De um passeio na floresta, os aromas, né? E é algo assim tão, né? As pessoas elas falam, nossa, né? Nunca. E a gente tem a natureza aqui do nosso, né? Muitas vezes uma pracinha. Você não tem a floresta, mas você tem uma praça, você pode colocar um vaso na sua casa, né? É algo que a gente tem perto de nós, né? Muito bacana. E quando a gente fala dos florais, né? Aqui é a nossa praia, a gente ama floral, né, Tarsila? Eu também sou apaixonada. Eu sou apaixonada por florais, eu tomo há 30 anos, conheço vários sistemas. E o floral, ele é totalmente vibracional, né? Aí as pessoas me perguntam, mas peraí, mas floral é homeopatia? Não. Floral é antroposofia? Não. Floral é medicação? Não. Né? Mas como é que funciona? Né? Gente, é sutil, né? Então, para nós parece muito simples, mas às vezes as pessoas realmente não têm como, às vezes, pessoas que têm mente mais concreta, né, não conseguem absorver e saber que essa questão vibracional, muitas vezes, ela não é mensurável, né? Eu não posso comparar, fazer um teste de floral como eu faço com um medicamento, você é farmacêutica, né? Então, não tem como. Eu E aí ficam as dúvidas, porque não tem comprovação. Não, tenho, depende, que comprovação tem comprovação? Né? tenho. Outro tipo de comprovação, né? Feira, assim, sabe como eu costumo explicar? Né? Ninguém duvida de um controle remoto, né? Então, aqui, ó, se eu ligar meu ar aqui com meu controle remoto agora, Exato. ninguém tá estranho. Eu tô falando com você, não sei nem onde você tá, né? A gente tem alguma troca física? Eu tô aqui Nenhuma. conversando com você. É, A gente tem alguma interação química, eu e você? não, Ou eu e você nenhuma. assistindo? Nós estamos trocando alguma molécula química, alguma reação química? Nada. Por que ninguém duvida? Ninguém duvida do celular, da internet, Exato. da ligação de um controle remoto. Ninguém duvida que eu posso ligar a televisão e assistir o que estiverem transmitindo, sei lá eu aonde. Aí Exato. tá tudo bem. Mas isso significa o quê? Que isso tudo é sutil? Significa que tudo isso não é químico, é Não é físico. químico. A gente Exato. precisa um entendimento que uma coisa é o que existe materialmente e o que não existe materialmente. E outra coisa é o que existe quimicamente, né, necessariamente com uma troca química, e o que existe por um princípio físico, eletromagnético ou magnético. Porque ninguém duvida que um ímã funciona. Sim, Todo mundo sabe que funciona, né? Mas e exatamente. aí? Como é que é isso? Uma coisa, porque aí entra uma coisa chamada ignorância, né? Eu Sim, não conheço, e aí eu não sei explicar. E outra coisa é o paradigma, como a gente falou, é a crença, exato. a ideia. Preconceito.
né? né? E muitas vezes era o Vou na outra, preconceito. né? Exato. Aí eu Porque, pergunto assim, eu não sei, floral não funciona comigo. Eu falei, você já tomou? Ah, tomei uma vez, sei lá, não sei. Tomou assim, tomou, pingou na língua, quatro gotinhas uma vez e não tomou mais, não funciona. Ué, mas você tomou o frasco inteiro? Ah, esqueci, às vezes sim, às vezes não. Então não funciona. Ah, eu não gosto dessa comida. Você já experimentou? Ah, não, mas me falaram que é assim, assim. Ué, se experimentar, então, né? As pessoas precisam quebrar paradigmas, né, Tarsila? sim, por isso que a parte teórica é importante. Por isso a gente Sim, está aqui, a gente ensinar, a gente gravar, a gente compartilhar, sim, né? Estar conversando aqui com outras pessoas é importante. Porque assim, sim, tem duas coisas nisso que você falou que eu acho importante falar, Fê. Por alguém que está aí na área de floral há, né, uma vida, literalmente a minha vida toda profissional, a gente sabe, quando a gente vai ensinar floral, né? E aí, assim, gente, eu estudei floral de tudo que vocês possam pensar, né? Eu sou professora autorizada de bar, hoje eu toco no sistema floral porque eu segui todo um trabalho desde o começo desse sistema, mas eu estudei sistemas brasileiros, sistemas de vários lugares do mundo, estudei muita coisa sobre isso. E tem uma uhum, coisa importante da gente compreender que faz dentro do processo terapêutico da terapia floral e de como uma essência floral funciona, né? Então, a pessoa, ela tem todo um campo, assim como não adianta eu ligar para um número de celular que tá, que não é o seu, Fernando, que não vai tocar no sim, seu celular, claro, não vai você. Eu tenho que alinhar a frequência, né? O número está relacionado à frequência que o seu celular está programado. Então, eu sim, preciso alinhar. Se não adianta eu pôr num canal de televisão e querer assistir o que está no outro, que não vai funcionar. exato, Então, pro floral também é assim. Se a pessoa precisa de uma coisa e eu dou um floral que ela não precisa, que ela já tem aquela frequência funcionando, aquele floral de fato não vai fazer diferença para ela, porque ela já tem exato, a frequência ou aquela virtude funcionando no campo dela. Então, sim, também tem a questão da gente entender que as pessoas às vezes não se abrem para o floral, e a gente costuma dizer que é uma pessoa com um campo fechado para aquele floral, sim, né? E num processo terapêutico de floral, a gente usa muitas vezes essências para abrir o campo exato, primeiro. Diferente de uma pessoa que tá tomando um floral que ela não precisa, e aí ela, tipo, não vai fazer quase nada, sim, nenhuma diferença. Diferente de uma pessoa que está precisando muito daquilo que você resolveu, escolheu dar para ela. Ela vai sentir e ela vai sentir imediatamente. A gente tem pesquisas através de análise de campo eletromagnético, fotoquímica, hoje em dia de aparelhos que medem onda cerebral, né? Se está numa onda alfa, beta, enfim, a gente tem como medir a resposta imediata. A uhum, pessoa tomou oral e a gente, né? Então tira uma foto antes, tira uma foto depois, tranquila, né? exato, A pessoa tá uhum, lá usando o aparelhinho, hoje em dia é tão simples, né? Esses aparelhinhos de neurofeedback, tem, uhum, hoje em dia é qualquer lugar se encontra para comprar na sim, internet. A pessoa tá lá com aquilo, ela tomou o floral e como que a gente vê imediatamente uma melhora, uma resposta, sim, né, naquelas ondas cerebrais da pessoa. Então, assim, a gente tem como medir sim, só que não uhum. é quimicamente. Exato, não é quimicamente uma, não dá para você comparar o medicamento, porque as Não, pessoas confundem, né? O floral com o medicamento, né? confundo. Então, esse é um trabalho que a gente faz, né, Tarsila, como terapeutas, educadoras, sempre explicando que são duas coisas totalmente diferentes, né? A Ana, que está aqui com a gente, a Ana Monteiro, que faz parte também aqui, é coordenadora do nosso grupo do NUSP, ela está dizendo que desde que ela começou a estudar física quântica, ela se aproximou da espiritualidade. É Sim. fatal, né? Posso Não, dizer, né? não tem como. É uma coisa que não tem como, né? Não. Porque estão tão vinculadas, né? Estão tão juntas que é um caminho sem volta, é um caminho bom, né, Tarsila? É um caminho bom, graças a Eu Deus. sim,
vejo com bons olhos, embora ainda dentro da ciência a gente tenha pesquisadores de física quântica com um paradigma mecanicista que Exato. dizem que a física só se aplica para o mundo micro, Sim, micro, exato. né? Não se aplica para o mundo macro, que seria o nosso mundo, mas as leis da Uhum. natureza, assim como a equação de Einstein, são as mesmas. O que acontece é que no mundo macro, algumas variáveis, elas acabam sendo anuladas porque a gente não tem uma variação que tem no mundo micro. O que Sim, acontece é que a gente precisa conseguir compreender como essas leis mais sutis interferem no mundo macro, né? sim. Eu acho que, assim, toda vez, todo pesquisador, né, que começa a se engessar numa visão, ele perde a capacidade de pesquisar, né? Então, assim, Verdade. e tem uma coisa importante que você falou um pouquinho aí no começo, Fê, que eu acho legal a gente voltar. A vida nós somos, o planeta ele está dentro de um sistema solar, que está dentro de uma Via Láctea, especificamente uma galáxia, e nós estamos dentro e sendo influenciados por tudo isso. E o que, que a física é? A física é uma ciência que nasceu com a ideia de explicar o que são os fenômenos, a física, o estudo da natureza. O que é o mundo fenomenológico que existe para Uhum. antes da gente enquanto humanidade e vai Sim. continuar existindo e que tem leis próprias, né? A física ela nasceu com esse intuito, com o intuito de tentar compreender aquilo que existe. Aí a gente começa a desenvolver, enquanto humanidade, a gente é super novinho no sistema solar, no planeta e tudo mais, a gente começa a entrar num processo racional, né, numa observação muito pequena da realidade e começa a querer que tudo se encaixe dentro daquela pequenez da nossa própria, do nosso Uhum. próprio conhecimento, né? Sim. Sendo que aquele conhecimento nasceu com o objetivo contrário. O mundo existe e tem um monte de coisa que eu não entendo. Então eu começo a querer entender, né? E aí eu vou entendendo uma lei, vou entendendo outra, vou montando modelos, que à medida Uhum. que a gente pesquisa mais vão mudando, né? Outros conceitos vão sendo incorporados. Isso é pesquisa. Quando eu tomo uma coisa como uma realidade e todo o resto eu nego porque não cabe na minha forma, eu deixei de ser pesquisador, eu deixei de ser cientista, Uhum. né? Verdade, verdade. E aí também a gente vai também nessa mesma linha, né? Aquela questão do comportamento, né? Das células do nosso corpo, né? Eu gosto muito desse tema também, que está ligado a tudo que a gente tem falado aqui. Eu gosto muito do autor, do Dr. Bruce Lipton, né? Ele fala sobre a biologia da crença, que é um livro aqui que eu super recomendo para que as pessoas que estão assistindo aqui, né, que tem interesse em conhecer também um tema bem interessante que está ligado ao que a gente está falando aqui, né, Sim, a biologia da crença, como que os nossos pensamentos e crenças, eles influenciam o comportamento das células do nosso corpo, né? Então, se você olhar por um aspecto só físico, né, material, vamos dizer assim, falar assim, nossa, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Mas tem, né? E é bem profundo, né? Então, a gente desperta reações químicas também através dos nossos pensamentos, a gente dá comandos para o nosso corpo, né? E isso realmente é uma inovação, é algo que, na verdade, sempre aconteceu, né? Mas a gente ainda não conhece muito sobre o tema, ainda tem muitos estudos, né? Ok? Mas a grande parte das pessoas ainda ficam muitas vezes, como você falou, né, Tarsila? Eu vou pensar positivo, não é só isso, né? É muito além disso, né? muito maior do que isso, né? Nesse Exato. livro aqui, eu vim procurar aqui o capítulo chamado A Vida, que Uhum. está na 23, ele usa um tanto dessa pesquisa do Bruce Lipton, né, que uma parte dela está dentro da biologia da crença, e que posso tentar resumir um aspecto que eu acho importante aqui, que é assim, né, a célula,
O Bruce, ele fez uma grande sacada que está nesse livro da Biologia da Crença, que foi, ele colocou a importância, o cérebro da célula, como sendo a membrana da célula, e não o núcleo. Essa foi uma grande sacada dele. Por quê? A gente nunca deu muita importância na membrana, achando que ela é só um contorno, né? Só, Mas justamente a membrana que faz a comunicação entre o meio externo e o meio interno, né, de uma célula. E aí ele foi compreendendo, né, desenvolvendo essa percepção dele de que todos os organismos, a partir desde o unicelular, que já faz isso, até a complexidade de um mamífero, de um ser humano, que a gente continua reproduzindo a mesma ideia com o mesmo objetivo, objetivo de sobrevivência e a mesma ideia de comunicação entre o mundo externo e o mundo interno. E que nós, né, na complexidade de pluricelulares que nós somos, né, com milhares de células no nosso corpo, a gente especializou cada grupo de células para uma função, assim como dentro da célula. A célula tem a digestão, a célula tem essa interpretação, a célula tem a excreção, ela tem a reprodução. A gente foi construindo órgãos com a mesma ideia, e a nossa membrana, né, que seria o cérebro do nosso corpo, é justamente o sistema nervoso, que faz essa leitura entre o que está no mundo externo e no mundo interno. Ou seja, aquilo que eu interpreto, por isso a importância das crenças, sim, por isso a importância das emoções. As emoções ganham um papel fundamental quando a gente fundamental. porque Exato. eu vejo uma coisa e como eu sinto aquela coisa, significa como eu vou mandar informação para dentro do meu corpo. Sim. E o que é mandar informação para dentro do meu corpo, Fê? Dentro do meu corpo, a resposta vai por dois caminhos: elétrico e químico. Elétrico em parte do neurônio, químico em parte do neurônio, químico através dos hormônios, dos neuropeptídeos e tudo mais, né? Então, aquilo que eu interpreto do mundo externo, e a minha interpretação hoje como ser humano está basicamente em cima de 5 sentidos, algumas pessoas do sexto sentido também, né? Mas em cima dos sentidos, e a partir de como eu percebo esse mundo, é como eu mando essa informação lá para dentro. E essa informação lá para dentro tá ligada 100%. E aí, ninguém duvida, nenhuma medicina tradicional duvida, de como isso interfere na nossa saúde. Então, como que a gente separa aquilo que está fora, que eu não tenho troca química, de como o meu cérebro interpreta, como as minhas emoções sentem? E isso está ligado às crenças, isso está ligado aos traumas, isso está ligado à epigenética, à minha história de vida e tudo mais, moldam como eu li o mundo externo. E determinam, aí sim, determinam o que acontece no meu mundo interno. Então, se eu estou olhando para uma coisa que eu me sinto ameaçada, eu vou ter uma série de liberações de adrenalina, de cortisol, eu vou ficar estressado, eu vou começando até estresse oxidativo, e isso começa a degenerar determinadas células, determinadas partes do meu organismo. Então, como que eu não ligo uma coisa com a outra? Né? Como que eu posso imaginar que a forma como a pessoa sente o mundo não está ligada à doença dela? Exato, é total, né? Total. Olha quantas pessoas, né? Você falou do estresse, esse estresse químico no nosso corpo, né? Acumulativo, né? Vem aquela questão da longevidade, né? E outro dia eu vi algo assim bem simplório assim nas redes sociais dizendo que o AVC começou aos 30, a diabetes começa aos 20 e poucos anos, né? O estresse crônico começou aos 18, enfim, quer dizer, e outras questões físicas e emocionais, enfim, começa silenciosamente, né? Porque são os nossos hábitos, são as nossas atitudes, são os nossos pensamentos, os comandos que a gente dá para o nosso corpo, né? E aí, às vezes os jovens pensam assim, eu sou saudável, eu tenho 20 anos, sou saudável. O que você já está acumulando aí, né? De gorduras, né? De mensagens negativas que você está passando para o seu corpo, que aos 40, aos 50 ou aos 60, né, vão começar
né? O corpo vai mandar a conta para você. Né? Então, Tá. não tem como fugir disso, Não né? tem como Isso é fugir. consciência, Não, né? não tem como fugir. E aí a gente liga com isso que a gente falou um pouquinho antes, né? Como que a gente não para olhar o mundo? Como é que a gente não para olhar a nossa sociedade e o que ela impõe sobre nós, né? O Uhum. que a sociedade extremamente capitalista, que, né, as mulheres não podem maternar, aonde os jovens não podem escolher se não sabem bem o que querem, porque senão vai perder tempo de trabalho, vai Sim, perder dinheiro, né? Aonde a gente tem que trabalhar para além do que deveria para uma empresa, para que aquela empresa tenha lucro. Se a gente não para pensar tudo isso, no que a gente se alimenta, no que a gente está poluindo o planeta, o que a gente está gerando de toxinas no meio em que a gente vive, né? exato. O nosso ambiente, até de casa, do trabalho, né? O que que a gente. Eu falo muito sobre isso também. Tarsila, acho super importante esse ponto, né? O que que você põe para dentro de você? Não é só a comida, os alimentos que já todos vêm hoje com transgênicos, com química. A indústria alimentícia força muitas vezes as pessoas inconscientemente a consumir produtos de baixa qualidade, né? E o que você bebe, o que você vê, o que você lê, o que você ouve, né? O ambiente, né? O ambiente, né? De repente você mora num local que você não é um local saudável, não é um local salubre no aspecto de organização, tudo isso afeta, né? O que está dentro, né, vai afetar o que está fora e vice-versa. E é uma troca, né? Porque o que está dentro de você vai influenciar as pessoas ao teu redor, o ambiente, né? Isso é uma consciência também para as pessoas, né? Começarem a pensar a respeito disso, Isso né? tem a ver com o que a gente estava dizendo, né, Fê? De como é que a gente pensa no paradigma da saúde, como é que a gente liga, né, essa saúde com essa espiritualidade, porque quando, né, e eu gosto muito dessa visão dentro do trabalho de floral, né, essas Uhum. taxas de entrada, o que a gente deixa entrar tem a ver com o que a gente produz, né? Se não dá para eu usar faltando ingrediente ou ingrediente ruim e sair um bolo bom, não dá, né? Precisa Sim, entrar ingredientes e todos os ingredientes necessários para o bolo sair bom. exatamente. E com a gente não, a gente se alimenta, falta um monte de coisa, né? Falta alimento, às vezes no físico, às vezes no emocional, às vezes no mental, no ambiental, no relacional, no social. E a gente quer ter uma pessoa centrada e com saúde, magicamente, né? Basicamente, né? Magicamente. Daí, assim, e aí, de preferência, se a indústria farmacêutica puder me vender uma pílula mágica que faça isso, melhorou ainda mais, Num né? passe de mágica, você está novo em folha, né? Isso Exato. fala muito de uma sociedade alienada, né? Uma Sim, sociedade que não pensa que se eu tomar um comprimido químico, essa química também sai de mim, vai para a terra, vai para a água, e vai para o alimento e volta para sim. mim, é um sistema É vivo. um Isso tem a sistema retroalimentado, né? retroalimentado, né? Então, assim, é uma coisa tão até intuitiva, que qualquer Uhum. criança, logo que ela começa a entender o ciclo da água na aulinha de ciências na escola, começa a entender de onde vem o alimento, não sei o que, ela liga um com o outro e fala: Sim, poxa, né? Preciso olhar diferente para essa história. E a sim, gente, uma sociedade tão alienada da verdade, de quem nós somos, do que a vida é, que a gente simplesmente passa por cima desses sim. chamar de valores, porque isso é no mínimo inteligente, Ele- né? Não precisa nem ser uma coisa assim, se eu consigo conceber que mesmo sendo um ser humano extremamente egoísta, se eu não cuidar dessas coisas, eu também vou estar mal, Exato. quando eu começo a entender isso, eu começo a entender que a generosidade, né, como você chamou aí, a consciência, a generosidade e o altruísmo não é algo espiritual lindo e É, maravilhoso, é algo de sobrevivência. Eu verdade. aumento o eu para eu e você,
né? Eu e a minha família, eu e meus filhos, eu e a minha comunidade, eu e a minha cidade, eu e meu planeta, eu e meu sistema solar, né? E, Exato. e isso é sabedoria. Pois é. Sabe que eu lembro que isso eu falo de mim, quando eu era adolescente, até um pouco mais recente, eu não fui amadurecendo aos poucos. Mas você sabe que hoje, né, eu tenho uma consciência já da questão do lixo, né? O lixo, não existe você jogar fora e colocar lá problema teu, né? Ah, me livrei da minha casa, pus o lixo lá na lixeira do prédio e agora não é mais problema meu. Gente, é problema meu. Para onde vai esse lixo? Né? O que vão fazer dele? O que ele está causando, né, no meio ambiente? Porque vai refletir em mim. Então não existe jogar fora. Você está jogando aonde? Se você está dentro da mesma casa do planeta, você está jogando onde? No espaço? Não, né? Está aqui dentro da tua casa. E as pessoas não têm essa consciência, né? Então, isso tudo influencia, né? No nosso emocional também. Você vai ter um ambiente insalubre para você viver, né? E sabe o que me entristece, Fê, nesse processo todo, assim, né? Que quando a gente está falando de nós, que estamos aqui conversando sobre essa live, pensando na nossa vida e quanto a gente pode ampliar essa consciência, isso só é possível quando a pessoa tem minimamente a sua sobrevivência garantida. Porque se eu falo de uma pessoa, né, e eu tô aqui numa cidade pequenininha, e eu sei que tem comunidades aqui no meio do mato que não tem absolutamente o que comer, né, que Uhum. não tem como trabalhar, porque estão lá Sim, 1 hora de estrada de chão, sem transporte, sem, né, e com pessoas sim. que não têm que estão lutando minimamente para Sobreviver. literalmente, Sobreviver. não é sobreviver como a gente É, consegue sim, pagar as nossas contas e ter as nossas necessidades atendidas. Não, sim. não É a base da pirâmide, né? É a base, né? grande. Alimento, né? E aí Exato. é uma sociedade que como que uma pessoa dessa vai ter condição em todos os sentidos, físico, Sim, emocional, mental, né, intelectual, de raciocínio de qualquer coisa, para pensar num processo um pouco maior, né? Então, quando a exato. gente vê que o adoecimento, quando a gente fala de Sim, doença, né, fala de saúde, a gente está falando de algo que vai muito além de muito cuidar bom. de um corpo doente, Exato. né? É cuidar de um sistema doente, de uma sociedade Perfeito. doente, de um doente, Exato. né? Exato. Isso tudo é consciência, Sim. né? Tarsila vai com a consciência. E como a Ana Monteiro colocou aqui no comentário aqui, que realmente um dos nossos objetivos do NUSP é levar essa expansão de consciência para as pessoas. Não é só falar de práticas integrativas, de comprovação científica, mas é levar a consciência. Isso que a gente está fazendo agora aqui. Nós temos aqui pessoas, talvez tem terapeutas aqui, talvez tenham pessoas que não são da área da saúde, mas quem realmente se interessa pelo tema, né, é conscientização, né? É conscientização do todo, que não somos. E aí vem a ver, né, com o que a gente está falando desde o início, nós não somos um corpo, nós estamos num todo, né? Nós temos nossos corpos sutis, né? Nosso espírito, nossa alma, que são coisas distintas também, estamos ligados a uma energia maior, universal, né? E nada é por acaso, né? Aquela plantinha não nasceu ali do acaso, só da sementinha, né? Então, assim, essa consciência realmente é um trabalho que é um trabalho árduo, né? Que quem abraça sabe, né? Dos desafios, mas também é muito gratificante a gente poder fazer parte disso. E nem que seja um pouquinho, né? Nessa nossa conversa aqui, né? A gente possa contribuir um pouco, né? Que seja um pouquinho já é melhor, né? Do que nada. Com Né? certeza. Então a gente faz parte, né? Acho que Que essa. bacana. Eu fico grata sempre que, né, me faz um convite, que são pessoas que estão com esse foco, e a gente vai ser sempre uma minoria, a gente sabe, Sim, né? Porque se fosse uma live para fazer uma promoção de alguma coisa interessante, agora que está chegando a Black Friday, a gente estaria pois muitas é. pessoas assistindo. E é Exato. assim,
e é assim que é, e tudo bem, mas aqueles que vão sustentando essa visão, né, a gente precisa lembrar sempre que existe uma massa crítica, que quanto mais pessoas sustentam uma visão, compreendem em vários níveis um processo, a Sim, gente vai sustentando uma massa crítica de mudanças, né? sim. E não, não por acaso que dentro dessa mesma palestra onde eu coloco isso, eu trago algumas essências florais que trabalham as virtudes que eu entendo necessárias para essa transformação e cura, né? Porque Uhum. as essências florais elas falam muito disso, da gente ancorar virtudes no caráter, no campo de uma pessoa, de um grupo, de uma Uhum. família, de um sistema, né? Então, assim, Bacana. o quanto é importante a gente aprender a fazer juntos, né? Então, colmeia, um composto floral que vai trabalhar assim, como que a gente pode fazer juntos, sem a gente Olha, estar na disputa de poder, sem a minha ideia ter que prevalecer, né? Como é que eu somo com a outra pessoa que falou aquilo, como que eu costuro, como é exato. que eu entendo a sociedade, né? Ah, eu vou falar de fraternidade, um floral muito antigo dentro das Filhas de Gaia. A Maria ensinou muito sobre a fraternidade, porque sem fraternidade nada é Exato. possível, né? E eu Ai, E eu compartilhar, né, Tarsila? Compartilhar. Eu achei tão delicado da sua parte, que a gente se conheceu, você me passou sua palestra, né? Tem pessoas que não posso compartilhar, né? Aquela questão da competição, né? A gente respeita, né? Mas você logo já falou, não, eu te mando tudo aqui. Eu falei, não, obrigada, né? Eu achei muito lindo, parabéns da sua parte, de ter essa visão, realmente, porque a gente aqui está agregando, né? A gente se aglutina, né? E a gente tem a sintonia, né? A gente se sintoniza com as pessoas que fazem sentido, né? Não é por acaso que a gente encontra e conhece pessoas, né? Eu não acredito na casualidade, né? Tudo tem um motivo, tudo tem, né? Tem um porquê, né? Eu gostaria muito, Tarsila, que você mostrasse de novo o seu livro. Eu não consigo escrever aqui, eu queria muito divulgar o seu livro para colocar aqui na live, né? Para as pessoas, né? Como é que é o nome do livro? É que está ao contrário aqui, que eu não consigo ver, tá, desculpa. É como? cara. Como as conexões quânticas Aham, auxiliam na busca da saúde integral, bacana. Qual que é a tá? Esse editora? A editora, editora, Tarsila? tá? Editora Apres, a gente encontra ele em vários lugares, né? Tem Uhum, na loja virtual, tem, né? A gente tem uma loja chamada floralterapia.com, lá tem, mas sim, vocês encontram também na Amazon, na tanto em Amazon. e-book quanto no livro físico, tá? Bacana. Esse é um livro que foi mais de 10 anos de pesquisa juntos, que eu fiz eu e o Ivan, Uhum, e juntam tanto da pesquisa que eu trago desde lá de trás, da época toda de faculdade, com todo o trabalho dele como professor, doutor de física mesmo, dentro da Unesp, né? uhum, Fez pós-doc nessa área de estudo de física quântica. Então, assim, tem todo um agregado bacana. de coisas que a gente foi costurando dentro da visão, não só para o entendimento do funcionamento das essências florais, mas para o entendimento de muitas coisas Sim, sutis, técnicas dentro das PICs, que a gente consegue através. E está bem costuradinho, né? Ele é um livro que a gente foi tirando coisas a mais para que a gente pudesse deixar uma coisa mais acessível para as uhum. pessoas e ao mesmo tempo com muita referência. Numa Tem muito. linguagem mais popular, vamos dizer assim, menos técnica, para mais pessoas poder ter acesso, né, Tarsila? Porque às vezes é um tema, quando a gente fala em física quântica, muitas vezes as pessoas se assustam, né, e acham que é algo muito complexo. Realmente é. Meu filho, por exemplo, fez mestrado na Universidade de Amsterdã em física, né? Mas é uma física, como você falou, é essa física micro, né? Eles têm uma visão totalmente pequena no meu ponto de vista, se a gente olhar tudo isso que a gente está falando aqui Um macro, foco, né? né? Eles, Foco. eles ficam no micro ali, né? No mecânico, naquela questão toda. Mas
Então, é bacana, né, essa literatura que você está oferecendo através do seu livro, para as pessoas terem acesso a informações de uma forma mais digerida, né, porque nem todo mundo tem informação científica, técnica, né. Eu, por exemplo, eu vou ler seu livro também, porque eu acho muito interessante o tema. Não sou da área técnica, não conheço da área de ciências, mas eu acho bacana você compartilhar aqui. Não, Obrigada, viu? super vale a pena, viu, Fer? Que E assim, bacana, a gente tem palestras, vira e mexe eu estou dando palestras sobre o livro, e a gente tem um que curso, bom. ele não está agora com a turma aberta, Uhum, mas a gente tem um curso que é justamente desse embasamento, tá? Não vou chamar de física quântica, porque vai muito além da física sim, quântica. vai A gente fala também. de transdisciplinaridade, a gente fala muito de pesquisas da biologia, dentro Bacana. dentro da física em si, dentro desses novos conceitos aí de funcionamento da mente, de neurociência. Então, assim, é uma costura Ah, é um com curso que muitas coisas. você oferece esse curso. A Bacana. gente tem um curso sobre esse. Eu não estou com turmas abertas, mas, de novo, quem quiser pode me mandar mensagem no Instagram. A gente tem uma Que lista de bom. espera e a gente avisa, né, que é um Ótimo. curso voltado para quem trabalha, para quem atende, para quem quer aprofundar um pouquinho a compreensão de aquilo que eu uso funciona como, por onde, né? E até para melhorar a forma de como você faz uso daquilo, porque às vezes a gente aprende uma técnica, mas não está percebendo como que aquele movimento biofísico funciona. Então, esse Interessante. modelo do Tá, funcionamento biofísico do organismo, né? bacana. Como que pode interferir, como que a gente pode adentrar entendendo conceitos básicos de biotipo e estruturação de saúde, Bacana. alinhar com as pesquisas científicas a respeito daquilo. Ótimo. Tarsila, como que as pessoas têm acesso? Pelo seu Instagram, você informa quando você tem turmas? Eu tenho, o meu Instagram é pequenininho, mas agora eu tô pondo a parte profissional lá, mas a Tá. gente tem Uhum. o Instagram do Floral Terapia, underline oficial, né? Como é que Que a é? gente Desculpa, trabalha floral terapia. tudo junto, Tá. underline oficial. E a gente Oficial. tem Tá. o Uhum. Instagram dos Florais Filhas de Gaia, que a gente também Uhum. costuma divulgar. Tem alguns cursos que a gente divulga em um, alguns no outro, e eu tô tentando puxar as coisas pro meu, para quem me segue, né, poder Tá. ver. E a gente tem também o YouTube e a gente tem os sites, Tá. né? Tem o site dos Florais Filhas de Gaia, floraisfilhasdegaia.com. Tem o meu site, que também a gente está tentando colocar os cursos lá, não estava só o meu processo de atendimento, mas a gente Uhum. está tentando criar um pouquinho essa divulgação, Que né? ótimo. Então, eu vou repetir aqui, Floral Terapia, underline oficial. Isso. Tem o Instagram da Tarsila Domene, que está aqui com a gente. Ela tem também o Florais Filha de Gaia, também no Instagram, né? E os sites também, né? Florais Filhas de Gaia e Tarsila Domene também o Isso. site. Lá, quem tiver interesse aqui em fazer o curso, os cursos que a Tarsila oferece, os livros dela também, estão disponíveis lá nesses Então, contatos aqui no Instagram e no sim, site, né? podem mandar mensagem, qualquer um deles, alguém vai responder. Legal. O site Uhum. .com. E assim, a Ótimo. gente está sempre lançando coisas novas. A Que gente bom. tem os cursos de formação de Gaia, tem cursos de Olha, unidade dentro do sistema formação de terapeuta de floral, formação bacana. de terapeuta floral e tem cursos que se somam, né? Tem cursos de Excelente. espiritualidade, de ciência, a Muito gente vai aí bom. costurando tudo isso. Gente, olha, é uma pena, a gente tem que finalizar. Tarsila, olha, foi um prazer imenso. Eu Quem que tiver dúvidas, por favor, entre em contato com a gente no NUSP, com a Tarsila diretamente, né? Comigo também, no meu Instagram, @Fernanda Ornelas Naturopata. Eu estou à disposição. Tarsila, adorei falar com você, viu? Muito obrigada pela tua presença, espero revê-la em breve, né? A gente bateu altos papos aqui, trazer, né, mais informações aqui, conhecimento, viu? eu que Muito obrigada, viu? agradeço vocês todos aí do NUSP. E assim, querendo, podem me chamar que a gente vai Pode acertando deixar.
E deixou a porta aberta, agora a gente vai te chamar para... Não, pode chamar, eu vou. Eu acho que assim a gente precisa unir forças, Exato, né, Fê? Eu precisa. realmente acredito nisso, então podem contar comigo. Muito obrigada, viu? Um grande abraço para Obrigada. você. Obrigada a todos que estão presentes, a todos que vão depois assistir a nossa live. Muito obrigada aqui, em nome do NUSP. Até a próxima, terça-feira que vem, 19 horas, teremos outra live. Todas as terças-feiras a gente está procurando trazer pessoas com bastante conteúdo, com bastante conhecimento para compartilhar aqui com vocês. Então, acompanhem aqui Saúde e Práticas Integrativas, que é o Instagram do NUSP. Tá bom? Um grande abraço, boa noite a todos. Até mais. Tchau, Tchau, obrigada. tchau. Tchau.